Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui do meu canal e hoje nós vamos falar, continuando nos temas das cefaleias. São 4 vídeos explicando tudo sobre as cefaleias e hoje nós vamos falar sobre as cefaleias em salvas. No vídeo anterior eu falei sobre a cefaleia tensional e hoje nós vamos dar continuidade aqui com esse vídeo falando um pouco, explicando um pouco sobre o que é a cefaleia em salva. A cefaleia em salvas, ela foi descrita como uma dor lancinante, ou seja, uma das piores dores aí que o ser humano pode suportar. Comparado à nevralgia do trigêmeo, a cefaleia em salvas é uma das mais terríveis dores que o ser humano ele é capaz de suportar. Como foi dito aqui em algum dos vídeos anteriores, aqui dos meus vídeos, a nevralgia do trigêmeo tem levado a muitas pessoas a cometer suicídio por causa dessa dor que o paciente padece aí de forma crônica, com episódios repetidos e tão intensos que o paciente entra em depressão profunda e acaba tirando a própria vida. Então, se você conhece alguém, algum amigo, familiar que passa por esse problema, já vai clicando aqui em cima, aqui, compartilhando esse vídeo para chegar até essas pessoas e a gente poder aí estar também ajudando essas pessoas a melhorar a qualidade de vida. Então, falando sobre um pouco sobre essas cefaleias aqui nesse conjunto de 4 vídeos que nós vamos falar sobre a cefaleia tensional, a cefaleia em salvas e a terrível enxaqueca, tá? E depois, no último vídeo, sobre tratamentos naturais para essas patologias. A cefaleia em salva, ela não tem uma causa, ou seja, ela não foi estabelecida uma causa definida para catalogar essa patologia. Ou seja, ela não tem uma causa de início definida. Aí a neurologia e a neurocirurgia, ela define que a cefaleia em salvas ela é originada por um problema no hipotálamo. O hipotálamo é uma parte pequena aqui no nosso cérebro que controla várias glândulas endócrinas do nosso corpo. E ele controla também o ritmo circadiano, quer dizer que a gente tem um horário para a produção de hormônio, um horário pré-estabelecido, um horário para nossas atividades, um horário para as refeições e um horário para o repouso. Então nós temos, isso se chama ritmo circadiano. E o hipotálamo ele é responsável por controlar esse ritmo circadiano. Então, os estudos aí dizem que essa cefaleia em salvas, ela é originada por um problema ocasionado aí nesse hipotálamo que vem desencadear essas crises. Os sintomas da cefaleia em salvas, diferente da cefaleia tensional, que vinha da parte posterior, que atingia todo o crânio, uma parte em cinturão. A cefaleia em salvas ela é responsável por agredir apenas uma parte da face. Ela se desencadeia em episódios de 30 a 3 horas de duração, podendo ter vários episódios durante o dia, mas como a origem dessa cefaleia é no hipotálamo e ele está ligado com o ritmo circadiano, geralmente é mais frequente que o paciente apresente essa cefaleia de 1 a 2 horas após dormir, após adormecer. Então é frequente o paciente despertar durante a noite com esse episódio de cefaleia intensa, de dor de cabeça intensa. Então, a cefaleia em salvas, diferente da cefaleia tensional, ela vai afetar apenas um lado da face, ou um lado do rosto, geralmente na parte superior ou retroorbicular, atrás do olho, tá? E ela vem acompanhada de sudorese, ou seja, o paciente vai apresentar bastante suor nessa parte afetada do rosto, vai vir com vermelhidão no olho, lacrimejamento excessivo e uma parte da pálpebra ou a pálpebra do olho do lado afetado, ela vai cair junto com
esses outros sintomas. Então, como que o médico vai fazer esse diagnóstico diferenciando das outras cefaleias? Por essa sintomatologia que você vai apresentar, e você vai relatar isso ao médico que vai fazer o tratamento. Vermelhidão no olho, lacrimejamento excessivo, caída da pálpebra, que isso também é conhecido como pitose palpebral, e um suor excessivo do lado afetado do rosto. É importante lembrar que os episódios de dor raramente eles vão passar para o outro lado da face. Ou seja, o paciente, sempre que apresentar essa cefaleia, ele vai apresentar a cefaleia do mesmo lado sempre, tá bom? Vale lembrar que é uma cefaleia que apresenta-se 1 a 2 horas depois de dormir, porque ela está ligado com o ritmo circadiano, e ele pode apresentar-se as crises entre 30 e 3 horas. E essas crises ela pode apresentar-se outras vezes durante o dia, sendo em até 8 episódios durante o dia. E é importante ressaltar que essas crises de cefaleia em salvas, elas podem apresentar em um determinado período no ano, ela pode apresentar em determinadas ocasiões que o paciente, ou seja, alguma coisa que o paciente vai fazer que vai desencadear essas crises. Nós vamos estar mais para frente vendo os fatores de risco. E elas podem ser remissíveis, ou seja, o paciente pode passar um tempo sem apresentar essas crises. E sendo assim, o paciente ter uma remissão desses sintomas durante 1 a 2 anos e depois novamente voltar a apresentar aí o que são as crises de cefaleia em salvas. Tá? Então nós vamos catalogar um pouquinho o que é a cefaleia em salvas. O tipo da dor. A dor é lancinante, é uma dor muito forte que vai levar o paciente a caminhar de um lado para o outro para poder amenizar. Compressas geladas, toalha molhada, o paciente vai adotar algumas coisas que vai ajudar ele a melhorar esse sintoma. A dor é tão forte que ele não consegue ficar parado. A intensidade ela vai durar de 30 minutos a 3 horas, sendo mais frequente de apresentar-se 1 hora após o paciente dormir. A localização da dor ela é sempre retroorbicular, ou seja, atrás do olho, e vem acompanhado dessa sintomatologia de lacrimejamento, o olho vermelho e caída da pálpebra. Com esses períodos de remissão ou acompanhamento da dor durante vários episódios durante o dia ou meses durante o ano. E como é feito o diagnóstico da cefaleia em salvas? O diagnóstico da cefaleia em salvas ela é de padrão clínico, ou seja, com toda essa sintomatologia que você vai relatar para o médico que cuida de você, tá? Para o médico da consulta. Em primeira instância é o clínico geral, ou ele vai te encaminhar para o oftalmologista ou para o neurologista, tá bom? Então o diagnóstico é sempre clínico. Quando o médico ele suspeitar de alguma massa, de compressão do hipotálamo ou alguma outra patologia do sistema nervoso central, ele pode pedir uma tomografia ou uma ressonância magnética. Então nós já sabemos que a cefaleia em salva é uma dor insuportável, tá? De tipo lancinante, que vai fazer o paciente se deslocar de um lado para o outro para tentar amenizar a dor. Qual que é o tratamento aí na forma aguda, então, na apresentação aguda dessa dor, no episódio agudo? O tratamento ele se dá com oxigênio, tá? Inaloterapia. É feito também o tratamento com os triptanos, o sumatriptano e o zomitriptano, tá? Isso são medicamentos que é feito no hospital, porque eles são de forma intravascular, ou seja, dentro da veia, ou em forma de spray. São medicamentos fortes que é de uso hospitalar. Então, é usado também os ocreótidas, que é um hormônio sintético da somatostatina. Os anestésicos, como a lidocaína, é usado em spray nasal também para tratar a forma aguda. E a dihidroergotamina, que é uma medicação que causa uma vasodilatação, ajudando assim nessa crise da cefaleia em salvas.
E o tratamento preventivo, ou seja, aquele tratamento de controle que vai ser passado para o paciente manter no dia a dia. Os bloqueadores dos canais de cálcio, como o verapamil e o diltiazem, tá? Toda essa medicação que eu estou falando para vocês aqui, isso é de controle médico, é de comprar com receita médica, com controle médico. Então, se você conhece alguém que apresente, ou algum familiar, ou você está passando por essa cefaleia em salvas, você deve procurar o médico para ele estabelecer o tratamento. Então, o tratamento de manutenção, os bloqueadores do canal de cálcio, que é o diltiazem e o verapamil, os corticoides, como a prednisolona, a dexametasona e a hidrocortisona, o carbonato de lítio, que ele é usado para transtornos bipolar, ele tem mantido um efeito bom ao controle do tratamento da cefaleia em salvo a longo prazo. É feito com uma ergotamina, tá? A ergotamina é um tratamento também para ser mantido aí para esses pacientes em casa. E o mais importante que o médico vai te prescrever, a melatonina. Melatonina é um hormônio que está ligado com o sono, tá? Então esses pacientes que têm crises repetidas e mantidas durante muito tempo, os episódios mantidos, o médico vai prescrever a melatonina para estar ajudando a controlar aí o sono, melhorando esse hormônio e remitindo assim essas crises frequentes no paciente. E outros medicamentos como os anticonvulsivantes, que eu já expliquei aqui na cefaleia tensional, e o topiramato, ele é feito também no tratamento crônico para essas dores aí de cabeça em salvas. E por último, a estimulação do nervo occipital. Vai ser instalado aí no trajeto do nervo occipital eletrodos como o marca-passo do coração. Vai ser instalado no trajeto do nervo esses eletrodos para fazer estimulação do nervo nos episódios de dor intensa. Em um aparelho aí que vai ser controlado pelo paciente, vai ser feita a estimulação do nervo occipital. Isso aí já em grandes centros, que o paciente tem essas crises frequentes e mantidas, vai ser instalado esse aparelho aí para fazer estimulação do nervo occipital aí nos pacientes. Então as crises elas podem ser de forma aguda e crônica, tá? Os episódios eles podem ser rápidos, de uma forma menos intensa, até os pacientes com uma dor insuportável, tá? Precisando às vezes sedar o paciente e deixar ele em observação aí durante algumas horas no pronto atendimento. Quando ele já está acostumado com a cefaleia em salvas, que ele começa a apresentar vermelhidão, suor excessivo de um lado do rosto, caída da pálpebra, essa dor retroorbicular ou de trás do olho, ele já começa a fazer aí, então, aquilo que vai melhorar essa sintomatologia, tomar a medicação, a não ter contato com a luz, a ficar em um ambiente mais escuro com menos estimulação visual. Esses são os fatores que vão melhorar essas dores de cabeça. E a prevenção? Como que eu posso prevenir, doutor, essas dores de cabeça? Não tem relação, só que essas coisas que eu vou te falar, elas, nos estudos que foi feito, elas ajudam ou elas diminuem o espaço de apresentação dessas crises, que é a estimulação com o álcool, o tabaco, ou seja, o cigarro, a cocaína, altas altitudes, em países aí com altas altitudes, ou trabalhos que exijam do paciente trabalhar em altas altitudes, atividades estressantes, trabalhos estressantes, calor intenso, banhos muito quentes e alimentação com alta quantidade de nitratos, como bacon, cachorro quente, os embutidos e os defumados. Isso deve ser evitado pelos pacientes que têm cefaleia em salva, tá? Então, os fatores de risco aí, ele se dá mais em homens do que em mulheres. A idade de maior apresentação é entre os 20 e os 40 anos de idade. O tabagismo, a ingestão de álcool e outras drogas aí, de efeito alucinógeno
E o histórico familiar também é muito importante. Os pais, os avós que apresentaram esse tipo de cefaleia, é bem comum que os filhos e os netos possam apresentar também. A cefaleia em salvas, ela não tem cura. O paciente ele vai aprender a lidar com essa dor, ou seja, vai fazer a manipulação de fatores que ajudam a evitar, tá, essa dor, essa estimulação dolorosa. E o paciente melhora então o seu umbral da dor, ou seja, a dor que em mim seria muito forte, nesses pacientes seriam mais relevantes. Tá? Então isso foi um pouco do que é a cefaleia em salvas, tá? Se você está apresentando essas dores de cabeça muito forte, procure um médico. E qual as dores de cabeça que vem acompanhado com febre, rigidez de nuca, convulsão, vômitos intensos, essa sim deve ser acompanhada rapidamente, o paciente deve ser levado rapidamente ao pronto-socorro, porque pode se tratar de uma meningite ou uma encefalite, que hoje em dia também é muito frequente. Diferente da cefaleia em salvas que eu relatei para vocês aqui. É isso aí, meu muito obrigado. Se você já está inscrito no canal, deixa aqui seu like, deixe seu comentário. Se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam se beneficiar dessa informação. Meu muito obrigado.